Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A frase "Eu sou a videira, vós sois os ramos" está situada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, e faz parte do longo discurso de despedida que Jesus dá aos seus discípulos durante a última ceia. Este discurso ocorre logo antes de sua prisão e crucificação, momento em que Jesus está preparando seus seguidores para a sua partida iminente e para a missão que eles terão de continuar sem sua presença física. O contexto histórico e cultural dessa passagem é muito significativo e está profundamente enraizado na cultura judaica da época e na situação dos discípulos. Contexto histórico e cultural. A Palestina do primeiro século, sob domínio romano, era uma região diversificada em termos de etnias, crenças religiosas e tensões políticas. O povo judeu aguardava ansiosamente a vinda do Messias, alguém que acreditavam que traria libertação política e espiritual. Para os discípulos de Jesus, que tinham vivido e aprendido com ele durante seu ministério, sua partida representava um momento de grande incerteza. Eles estavam em Jerusalém, o centro espiritual e político da cultura judaica, e sabiam que o ambiente em torno de Jesus estava se tornando cada vez mais perigoso. A metáfora da videira e dos ramos usada por Jesus é profundamente enraizada na cultura agrícola da Palestina. A videira era uma planta comum, cultivada amplamente por toda a região, e o vinho era uma parte integral da vida cotidiana e das celebrações religiosas, como a Páscoa judaica. Além disso, a imagem da videira já era uma poderosa metáfora no Antigo Testamento para descrever o relacionamento de Deus com Israel. O profeta Isaías, por exemplo, descreve Israel como a ovinha do Senhor ou Isaías, capítulo 5, e essa ideia também aparece nos Salmos e em outros livros proféticos. No entanto, enquanto no Antigo Testamento Israel era frequentemente retratado como uma videira que não dava os frutos esperados, simbolizando a infidelidade do povo a Deus, Jesus, em sua declaração, se apresenta como a verdadeira videira. Aqui, ele está revelando que a ligação entre Deus e seu povo agora se dá através dele. Ele é o mediador dessa relação, e seus seguidores, representados pelos ramos, são aqueles que devem estar conectados a ele para dar fruto. Implicações espirituais e culturais. Essa metáfora também carrega uma mensagem espiritual profunda para os discípulos. Na tradição judaica, a videira era símbolo de vida, prosperidade e bênçãos, e ao usar essa imagem, Jesus está ensinando que ele é a fonte de vida espiritual e que os discípulos devem permanecer unidos a ele para continuar sua missão. A expressão "sem mim nada podeis fazer" reforça a dependência total que os seguidores de Jesus têm de sua presença e orientação espiritual. No contexto cultural da época, os seguidores de Jesus viviam em uma sociedade onde as expectativas messiânicas eram altas e onde os laços comunitários e religiosos eram extremamente importantes. Permanecer em Jesus, conforme ele ensinava, também significava continuar a fazer parte da nova comunidade de fé que ele estava formando, uma comunidade onde o amor mútuo e a união espiritual eram fundamentais. A videira também simboliza a necessidade de podar o que não é frutífero. Culturalmente, essa prática agrícola de poda era bem compreendida pelos ouvintes de Jesus. Quando uma videira não era podada, seus ramos poderiam crescer descontroladamente e não produzir uvas boas. Da mesma forma, Jesus está ensinando que, para dar frutos espirituais, seus seguidores precisariam passar por uma espécie de poda ou um processo de purificação, disciplina e crescimento interior. Tensão entre os seguidores de Jesus e o judaísmo tradicional. Outro aspecto importante do contexto é a crescente separação entre os seguidores de Jesus e o judaísmo tradicional. Muitos judeus não aceitaram Jesus como Messias, e após sua morte e ressurreição, os discípulos enfrentariam hostilidade tanto das autoridades judaicas quanto dos romanos. Assim, a metáfora da videira e dos ramos também pode ser vista como uma maneira de Jesus instruir seus seguidores sobre a importância da unidade e da perseverança. Eles deveriam permanecer conectados a ele, não importa o que enfrentassem, pois apenas nele poderiam encontrar a força necessária para cumprir sua missão. Além disso, em um ambiente cultural onde a identificação com a comunidade religiosa era central para a identidade pessoal e espiritual, Jesus está agora estabelecendo um novo tipo de comunidade espiritual, com base nele mesmo. Ele se apresenta como o núcleo dessa nova vida, e não as práticas religiosas ou a linhagem étnica.
No contexto histórico e cultural de João, capítulo 15, versículo 5, a imagem da videira e dos ramos simboliza a relação vital e interdependente entre Jesus e seus seguidores. No meio de uma cultura agrícola familiar com a imagem da videira, e de uma comunidade judaica que via Israel como a videira de Deus, Jesus se revela como o verdadeiro centro da vida espiritual e o mediador de uma nova aliança. Para os discípulos, que logo enfrentariam a perda física de Jesus, esse ensinamento oferecia não apenas consolo, mas também uma missão clara de permanecerem unidos a Ele, vivendo uma vida que dê frutos, apesar dos desafios que estavam por vir. No versículo Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus utiliza uma metáfora simples e acessível para transmitir verdades profundas sobre a relação espiritual entre ele e seus seguidores. Vamos aprofundar essa passagem considerando a exegese, a hermenêutica e suas aplicações práticas. O contexto imediato da passagem está inserido no discurso de despedida de Jesus, de João capítulos 13 a 17. Aqui, Jesus se prepara para deixar seus discípulos, oferecendo conselhos e promessas para o tempo após sua morte, ressurreição e ascensão. A imagem da videira era familiar aos ouvintes de Jesus, tanto culturalmente quanto religiosamente. Como mencionado antes, a videira já havia sido usada para representar Israel no Antigo Testamento, muitas vezes relacionada à sua fidelidade ou infidelidade a Deus, Isaías, capítulo 5, Jeremias, capítulo 2. Agora, Jesus redefine essa imagem, ele é a verdadeira videira. Isso implica que ele é o cumprimento das promessas de Deus e o caminho para a comunhão verdadeira com o Pai. A metáfora dos ramos destaca a interdependência dos discípulos em relação a Jesus. Assim como os ramos não podem produzir frutos separados da videira, os seguidores de Jesus não podem viver vidas espiritualmente frutíferas sem permanecer conectados a Ele. O permanecer em Jesus é uma expressão central no Evangelho de João, indicando uma união contínua e íntima com Cristo. Esta não é uma união passiva, mas uma relação ativa de confiança, fé e obediência. O texto tem implicações práticas tanto para os primeiros ouvintes quanto para os cristãos modernos. Jesus não está apenas falando sobre um relacionamento místico, mas sobre uma conexão prática que tem consequências visíveis na vida dos seus seguidores. Permanecer em Jesus significa viver de acordo com seus ensinamentos, buscando sempre estar em sintonia com sua vontade. Os frutos mencionados são evidências de uma vida transformada, como o amor ao próximo, a paz interior, a justiça, e um compromisso com a verdade e a compaixão. Esses frutos não são resultado do esforço humano, mas da permanência em Jesus, que fornece a força espiritual necessária para a transformação. A poda mencionada no contexto, de João, capítulo 15, versículo 2, também é importante. Deus, o Pai, é o agricultor que poda os ramos, ou seja, os discípulos, para que deem mais fruto. Esse processo de poda pode ser entendido como um momento de disciplina, correção ou provações que ajudam o cristão a crescer em maturidade espiritual. Embora doloroso, é parte do cuidado amoroso de Deus para que sua vida produza frutos maiores e melhores. A passagem tem aplicações profundas para a vida cristã moderna. Em primeiro lugar, destaca a necessidade de dependência contínua de Cristo. Vivemos em uma sociedade que valoriza a autossuficiência, mas Jesus lembra que a verdadeira vida e realização espiritual vem apenas de uma conexão com Ele. Em um mundo onde o materialismo, o individualismo e o pragmatismo muitas vezes governam, essa passagem oferece uma visão contracultural de onde deve estar o foco do seguidor de Cristo. Além disso, a ideia de o fruto é central. O cristão é chamado a avaliar sua vida à luz dos frutos que está produzindo. Esse fruto não é apenas o sucesso exterior ou realizações pessoais, mas a transformação interior que resulta em amor, bondade, paciência e outros aspectos do caráter de Cristo. Na prática, isso significa cultivar uma vida de oração, leitura da Bíblia e participação na comunidade de fé, enquanto se busca viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Outro aspecto importante é o processo de poda. Muitas vezes, os desafios da vida são vistos como obstáculos, mas essa metáfora nos lembra que Deus usa esses momentos difíceis para nos purificar e nos moldar para sermos mais frutíferos. A poda pode se manifestar em momentos de perda, sofrimento, ou mesmo em pequenas correções diárias, mas o propósito é sempre nos fazer crescer espiritualmente.
Por fim, a ideia de eu permanecer em Jesus nos chama à fidelidade. Em um mundo de distrações constantes e muitos caminhos aparentemente promissores, Jesus nos chama a focar em uma relação contínua e profunda com Ele, sabendo que, sem essa conexão, a vida cristã perde seu propósito e direção. Essa passagem nos ensina sobre a essência da vida cristã: independência de Cristo, produção de frutos espirituais, aceitação das dificuldades como oportunidades de crescimento, e a importância da fidelidade. Para os cristãos de todas as épocas, a mensagem é clara: sem Jesus, não há vida espiritual verdadeira. Com Ele, podemos alcançar uma vida frutífera e significativa, centrada no propósito de Deus.